Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro. Nesta edição você acompanha vários acontecimentos que estão em atuação nesta semana no Brasil. Olha, inclusive nesse momento, está encerrando um grande evento, é um protesto de produtores de leite, de cooperativas. Vamos dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Há poucos minutos, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estava falando. Eu estou ouvindo aqui que o nosso colega jornalista Luiz Crozara está se posicionando para a entrevista. Então, se o Crozara estiver me ouvindo, Crozara, assim que você tiver condições, nós já vamos falar com você. Esse protesto acontece por conta, primeiramente, da entrada de produtos importados, Juliana, essencialmente do Uruguai. Há uma suspeita, e isso sempre ocorreu, de uma espécie de triangulação. O que significa isso? O Uruguai, que é membro do Mercosul junto com o Brasil, estaria recebendo produtos lácteos de outros países, por outras vias, e fazendo uma triangulação para colocar esse produto no Brasil. Além de não ser aquilo que está previsto no acordo do Mercosul, isso também traria uma pressão negativa muito forte sobre os valores do preço do leite aqui, dos produtos lácteos no Brasil, em maneira geral. Então, pessoal que está nos acompanhando, daqui a pouco a gente volta até Prata, Minas, e eu vou pedir para o Luiz Crozara, assim que ele tiver condições, dele se posicionar para trazer essas informações ao vivo desse evento que acontece no interior de Minas Gerais. Além deste evento, você acompanha também hoje com a gente aqui no programa informações sobre a safra de algodão dos Estados Unidos, que teve a previsão de colheita rebaixada pelo órgão norte-americano. Outra informação importante, o plantio de soja no Brasil atinge 12% de acordo com a consultoria AG Rural. Veja também hoje o que diz a consultoria Carvalhais do mercado cafeeiro no Brasil a respeito das atuais floradas cheias pelo país. Tem mercado físico, mercado futuro e principalmente, Juliana, hoje nós recebemos aqui um dos advogados tributaristas que vai participar conosco durante essa semana e vai responder às suas dúvidas, aquilo que você quer saber sobre o Fundo Rural. Na sexta-feira nós recebíamos Tereza Cristina, deputada federal, ela que é relatora da medida provisória do Fundo Rural. Hoje nós vamos ter um advogado tributarista respondendo às questões do público. E nós abrimos esta edição comentando sobre o atual cenário do café aqui no Brasil. Olha, os dados divulgados por importantes órgãos envolvendo o setor cafeeiro no Brasil mostram que as exportações do país foram muito fracas no mês de setembro. Enquanto isso, a consultoria Safras e Mercado, ela afirmou no seu último relatório de vendas do setor do Brasil que as vendas tiveram sim um bom avanço neste último mês de setembro. As operações que aconteceram teriam sido favorecidas pela alta do café na Bolsa de Nova York e também por altas do dólar no Brasil momentaneamente ao longo do mês passado. Essa situação, no entanto, ela ainda não indica vendas aquecidas no país, isso porque a safra atual se encontra em um momento de mercado desfavorecido, os valores seguem ainda assim baixos no país. Os produtores estariam à espera de elevações mais expressivas no decorrer da safra, em especial aqueles cafeicultores que detêm de grãos maiores e de maior qualidade. Mais sobre este assunto a gente ainda comenta nesta edição do Agricultura BR. E de acordo com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, o último relatório de oferta e demanda, a China segue ampliando a sua necessidade de importação e consumo, que serão os maiores da história nessa temporada 2017-2018. Para se ter uma ideia, consumo deve chegar a 109 milhões e 600 mil toneladas de soja, enquanto que a importação, 95 milhões de toneladas dos principais produtores e exportadores
exportadores de todo o mundo, como Brasil, Estados Unidos e também um pouco da Argentina. Vamos ver esses números então, os números da China, porque é a China que movimenta o mercado. Observe aqui, importação de soja pelos chineses na temporada 15-16, 83 milhões 230 mil toneladas. A 16-17, 92 milhões 500 mil toneladas. Setembro estava previsto para 17-18, 95 milhões de toneladas a serem importadas. E agora em outubro, esse número é mantido pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Olha, o consumo interno, a importação aqui não teve alteração em relação a setembro para outubro, mas o consumo interno de soja da China, esse sim teve. Ampliou 500 mil de toneladas entre setembro e outubro, o consumo, a previsão de consumo por parte do Departamento de Agricultura norte-americano. É o que nós vamos ver agora, o que se espera de consumo pela China. Observe esses dados aqui. A temporada 15-16 teve um consumo interno da China de 95 milhões de toneladas de soja. Esse dado é interessante porque exatamente na 17-18 teremos a China comprando, portanto importando 95 milhões de toneladas. Na 16-17, 102 milhões de toneladas foram consumidas pelos chineses. Agora, olha aqui as duas últimas colunas, setembro e outubro, porque aqui mostra uma ampliação. Setembro, a previsão de consumo interno em 109 milhões e 100 mil toneladas. Olha a última coluna agora, amplia 500 mil toneladas, vem para 109 milhões e 600 mil toneladas a expectativa de consumo interno de soja por parte dos chineses. Esse dado aqui ele é realmente sempre muito importante, mostrando que a China continua com um apetite muito forte por soja. Isso movimenta o mercado, isso movimenta o cenário internacional. Agora, por último, eu vou mostrar o que acontece com os estoques chineses. Os estoques chineses continuam extremamente dentro da regularidade. Teve uma leve ampliação na expectativa entre setembro e outubro, na ordem de 200 mil toneladas. Acompanhe comigo, porque isso influencia o mercado. Observe aqui a 15-16, com 16 milhões 910 mil toneladas, encerrou aqui os estoques na China. A 16-17, de acordo com o Departamento norte-americano, com 20 milhões 190 mil toneladas. As duas últimas colunas se referem à temporada 17-18 e essas colunas trazem a seguinte situação. Setembro eram previstos 19 milhões 440 mil toneladas, outubro aumenta bem de leve para 19 milhões 640 mil toneladas. Assim ficam os negócios ou a previsão com soja, evidentemente estocada na China. Agora, por que esses dados eles são sempre tão relevantes? Porque eles mostram como é que fica a situação do maior importador e mercado de soja do mundo. Aliás, é sobre este assunto que a gente segue falando, porque falamos agora de vendas. Vendas avulsas, Departamento de Agricultura norte-americano, sempre que há uma movimentação diferente por parte de exportadores privados naquele país, faz essa informação, reporta ao mercado o que está acontecendo. Olha só, trazemos aqui o que aconteceu hoje, volume de 227.300 toneladas comercializadas, com entrega na campanha 17-18, destinos não declarados, vendas confirmadas nesta segunda-feira. E esta semana abriu com a soja negociada na Bolsa de Chicago operando em queda frente ao fechamento da última semana. Mas ainda assim, muitas posições ainda operam acima dos $10 por bushel, conquista da semana passada, depois de o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informar um volume menor de produção no país. A gente acompanha na tela agora quais são estes dados em relação à soja na Bolsa de Chicago. Já já a gente tem as condições para trazer os dados da soja negociada na Bolsa de Chicago. Há pouco vinha operando com leve baixa frente ao fechamento da semana passada.
O assunto segue sendo soja aqui no Agricultura BR. Agora falando um pouco a respeito dos grandes exportadores, os grandes players do mercado. Se há muita atenção sobre a China, que é o maior importador, e aí somado todos os outros importadores não dá China. Mas se China é importante pela importação, também temos os países que são fundamentais pela produção e exportação desses produtos. É claro que quando eu falo deste cenário, eu falo basicamente de Brasil e Estados Unidos, mas também há outros atores dentro desse universo, como a Argentina e Paraguai. E a temporada 2016-2017, ela chamou muito a atenção porque a posição de terceiro maior player exportador da Argentina quase foi batido pelo Paraguai, ou quase está sendo batido pelo Paraguai, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos a esses dados? Observe aqui que nós trazemos aqui os 4 principais exportadores de soja do mundo. Os 2 primeiros, evidentemente, está lá disparado na frente. Brasil, com embarques estimados em 63 milhões 140 mil toneladas. Estados Unidos, com expectativa e já fechada. Para os Estados Unidos, esse número já é fechado. 59 milhões 160 mil toneladas na temporada 16-17. Agora, o que chama muito atenção é isso que aconteceu aqui, ó. A Argentina, com os problemas que teve em relação, primeira produção, né? A Argentina teve problemas com produção por conta de clima, alagamentos, áreas perdidas, mas principalmente por causa de tributação. A Argentina dá muito mais ênfase, evidentemente, a exportar produtos acabados, como farelo e óleo de soja e também milho, do que a soja em grão. Então, o movimento da Argentina normalmente é baixo, é lá na casa de 8 milhões, 9 milhões de toneladas. Chegou a ter uma estimativa na 15-16 de chegar a 11, mas isso logo depois ficou para trás. Exportou, ou deve exportar até a finalização dos embarques, 6 milhões e 900 mil toneladas de soja. O Paraguai, que teve o melhor ano safra de sua história, tanto na produção quanto na exportação, chega a esse número aqui, 6 milhões e 600 mil toneladas, praticamente igualado com a Argentina, na terceira posição entre os maiores exportadores de soja em grãos do mundo. Para a temporada 17-18 não há muitas mudanças para o Brasil e Estados Unidos, mas o órgão norte-americano ele traz uma recuperação forte nas exportações da Argentina e reduz para o Paraguai. Vamos acompanhar os números então. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve exportar no ciclo novo 64 milhões de toneladas de soja. Os Estados Unidos ampliam para 61 milhões 240 mil essa projeção. A Argentina para 8 milhões, saindo de 6 milhões e 900 no ciclo passado. E o Paraguai deve reduzir, chegando a 5 milhões e meio de toneladas. Fala agora sobre a safra nova de soja do Brasil e a expectativa de expansão da área plantada em vários estados brasileiros. Isso tem se firmado como tendência a cada ano safra, com os agricultores preferindo a soja no lugar do milho para a safra de verão. O mesmo deve acontecer mais uma vez em Santa Catarina, que projeta uma safra 7,3% maior em extensão de área na comparação com o ciclo passado. Vamos acompanhar então os dados da Secretaria de Agricultura catarinense e a expansão com área de soja neste novo ciclo. Enquanto no ciclo 16-17, os catarinenses destinaram 658.254 hectares para a oleaginosa, na temporada nova serão mais de 706 mil hectares. Essa área conquistada vem da redução principalmente do milho, mas também sobre áreas de campo nativo. Segundo a Secretaria, ainda restam no estado áreas da fronteira agrícola, no Planalto Serrano e também no norte catarinense.
De acordo ainda com a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, há uma especulação no cenário de grãos do estado e uma pergunta que o agricultor sempre se faz: se vale mais plantar a soja ou plantar o milho no estado, uma vez que o milho é um produto de muito consumo por lá, por conta da grande criação de aves e suínos. Um levantamento feito pela Emater de Santa Catarina mostrou que o milho possivelmente traria uma boa rentabilidade ao setor. Porém, a situação mostra que é a soja a melhor sugestão para o agricultor, uma vez que o milho no estado de Santa Catarina tem uma baixa produção. E com isso, os criadores precisam importar esse milho de outros estados. Lá eles chegam mais barato e acaba pressionando o setor catarinense. A conclusão desse estudo mostra, portanto, que a soja deve sim continuar a ganhar força na área catarinense. Por falar em soja e milho em Santa Catarina, por lá, em Santa Catarina, o plantio chega a 5% da área destinada, enquanto que o milho segue em total atraso por conta da falta de condição climática para o cultivo. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, para quem está trabalhando no campo e aguardando principalmente umidade no solo para fazer o plantio. Você acompanha as informações no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja do estado de Santa Catarina ainda seguem em fase mais inicial. No decorrer dos últimos períodos, até a semana passada, apenas 5% das áreas haviam sido semeadas. Já o plantio do milho ainda segue atrasado, principalmente por conta daqueles períodos de estiagem que ocorreram no estado. Durante os últimos dias já voltou a chover no sul do país de forma mais expressiva e também abrangente. Isso garantiu melhores condições hídricas do solo em grande parte do estado de Santa Catarina, agora já com índices de umidade do solo superiores a 90%. Nos próximos dias, as instabilidades ainda devem garantir episódios de chuvas expressivos e com alto volume de água acumulado. Agora, no estado de Santa Catarina, principalmente nas áreas mais a oeste, pode chover até 50 milímetros de água em torno de 5 dias. Já na metade oeste, a chuva ainda deve ocorrer, mas com menores acumulados. Em toda a faixa litorânea do estado de Santa Catarina, o acumulado não deve passar de 15 milímetros. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda não devem dar trégua na região sul e os acumulados ainda devem seguir bastante elevados. Agora, no estado catarinense, o acumulado ainda deve alcançar em torno de 50 milímetros na metade oeste. Em alguns pontos, de forma mais localizada, a chuva pode ainda passar de 50 milímetros em apenas 5 dias. O terceiro período ainda deve ser marcado por chuvas expressivas no sul do país. Dessa vez, o volume de água ainda deve seguir bastante elevado e a chuva ganha mais intensidade ainda na faixa oeste do estado de Santa Catarina. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades devem seguir persistentes no estado de Santa Catarina. Isso deve manter ainda condições hídricas do solo favoráveis para esse início do desenvolvimento, tanto da soja como também do milho. Mas, por outro lado, pode acabar atrasando as atividades de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR fala sobre plantio de soja. De acordo com a consultoria AG Rural, até a última quinta-feira, nós tivemos, até a última 12 de outubro, a soja sendo cultivada no Brasil, atingindo 12% da área destinada ao plantio da soja. Esse número mostra um ligeiro atraso frente àquilo que acontecia no mesmo período no ano de 2016. É o que nós vamos mostrar agora, como é que vem o cultivo da soja no país, de acordo com os dados da AG Rural. Até o dia 12 de outubro de 2017, 12% das áreas cultivadas. Até 12 de outubro de 2016, portanto, o mesmo período do ano passado, estava em 18%. O atraso em relação ao último ano é de 6 pontos percentuais. O principal motivo, não há dúvidas, é em relação à condição de lavoura, condição de solo, umidade de solo para fazer esse cultivo. Mas se por um lado está atrasado frente ao último ano, em relação aos últimos 5 anos, ela vem 1 ponto percentual à frente, já que a média dos últimos 5 anos é de 11%, de acordo com a AG Rural. O avanço na semana poderia ter sido melhor se não fosse a interrupção dos trabalhos, em alguns casos,
por conta do clima bastante seco ainda. No estado do Mato Grosso, os produtores estão ainda amedrontados a avançarem com as atividades de semeadura porque a chuva não se mostra ainda suficiente. De acordo com os dados da consultoria, até o dia 12 de outubro, o plantio estava em 18%. Nesta mesma época do ano passado, ele passava de 30%, alcançava na data 31%. O ritmo, no entanto, segue acima do visto na média dos anos anteriores, quando contabilizava 15% de área plantada o estado mato-grossense. No Paraná, por outro lado, as chuvas seguem, de certo modo, generosas e faz com que o atraso não seja tão efetivo. De acordo com a AG Rural, até o último dia 12 de outubro, já se tinha 30% das áreas destinadas à soja cultivadas. Há atraso, sim, há atraso até de 9 pontos percentuais, mas com forte recuperação por conta das condições de solo. Veja só conosco como é que vem a situação para o estado do Paraná, é o segundo maior produtor de soja do país. Até o dia 12 de outubro de 2017, 30% das áreas haviam sido cultivadas. Até 12 de outubro do ano passado, portanto, um ano antes, 39%. A média dos últimos 5 anos é de 29%, portanto, o plantio nessa temporada vem 1 ponto percentual mais adiantado se comparado àquilo que acontecia na média dos últimos 5 anos, 9 pontos percentuais de atraso no estado do Paraná, comparando 2017 com 2016. Mato Grosso do Sul contabilizava 14% de área plantada até o dia 12 de outubro e o estado de Goiás, 3%. De acordo com a AG Rural, há atraso na comparação com o ciclo passado, mas os números mostram que estão em linha, Mato Grosso do Sul e Goiás, com a média das safras anteriores. A consultoria AG Rural estima a área plantada com soja no Brasil no novo ciclo em 34.600.000 hectares. E, de acordo com a expectativa de produtividade feita pela consultoria, a produção deve chegar a 109.900.000 toneladas. Se confirmada, 4% mais baixo na comparação com o ciclo passado. O assunto segue sendo soja e agora sim vamos conferir o que acontece com soja em Chicago. Eu lembro que nós tivemos hoje um pouco mais cedo confirmação por parte de exportadores privados norte-americanos de vendas na ordem de 227.000 toneladas de soja para destinos não declarados e entrega ainda na temporada 2017-2018. Vamos ver como é que vem os negócios agora. Nós trazemos aqui soja em Chicago, está desde a abertura em queda. Hoje há, de certo modo, aqui quem acompanhou as altas do final da última semana, agora acabam vendendo, colocando um pouco do que ganharam no bolso. Observe que a posição de novembro vem abaixo de $10, hoje chegou a 9,99, mas vem com queda de 0,42% a $9,96 o bushel. As demais posições, ainda que com queda, elas vêm acima de $10. Posição de janeiro vem a $10,05 o bushel, com queda de 0,44%. Março, $10,15 o bushel, com queda de 0,41%, e maio com recuo de 0,41% a $10,23 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nesta segunda-feira, o dólar comercial no Brasil vem operando em alta frente ao real. O mercado segue de olho no cenário político nacional que volta a discutir as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. Na última sexta, dólar fechava aos R$ 3,14, mais 9, na cotação mais baixa desde o dia 4 de outubro. A sexta foi a terceira sessão seguida de desvalorização. Depois dessa queda toda, no fim da semana passada, dólar hoje sobe no Brasil, vem com alta de 0,31% neste momento, cotado agora a R$ 3,16. E o Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição.
E a gente coloca a nossa manifestação aqui pelo Outubro Rosa, colocando esse lacinho aqui no canto da nossa tela para lembrar todo o Brasil da importância das mulheres fazerem a prevenção contra o câncer de mama. Essa é uma campanha nacional que lembra, portanto, sobre a necessidade dessa saúde e o Agricultura BR apoia esse movimento. E como nós chegamos aí no país inteiro, em todos os municípios, e alguns municípios são menos assistidos, é sempre importante lembrar que as mulheres, as famílias podem procurar também. O Senar faz um trabalho muito importante como esse, junto aos sindicatos rurais, de levar muitas vezes atendimento. Então, muitas vezes você pode procurar esse atendimento ou pelo menos uma indicação, um auxílio, uma orientação no sindicato rural do seu município. Ele dá a colaboração para essas mulheres que estão no campo, para a importância de fazer esse autoexame, que é fundamental para evitar situações que às vezes acabam encerrando em algumas tragédias. E o Agricultura BR, então, no próximo bloco, trata de um assunto muito importante para o agronegócio do Brasil inteiro, que é o Fundo Rural. A Agricultura BR de volta e nós seguimos hoje com um assunto muito importante do Fundo Rural, a cobrança, a legalidade. Nós já estamos aqui com o advogado tributarista Marcelo Vieira, ele que é e vai falar sobre o Fundo Rural na entrevista do Agricultura BR. Desde a última semana, o assunto Fundo Rural segue aqui no Agricultura BR. Na sexta-feira, havíamos recebido a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa, ela que é relatora da medida provisória do Fundo Rural. E hoje seguimos com esse tema tão importante para a produção nacional. Bom, esse assunto segue bastante delicado, muito complexo, né, Marcelo? Obrigada pela sua visita aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite. A gente faz só uma breve retrospectiva do Fundo Rural. Ele, da maneira como é constituído hoje, foi criado no Brasil em 1992. No ano de 2011, foi considerado inconstitucional por se tratar de uma cobrança que incide sobre a receita bruta, né, do produtor rural. E em 2017, em março, voltou a ser considerado constitucional. Tudo isso muito complexo, muita informação para todo o Brasil, né? Gera muita dúvida. Marcelo, a quantas anda, então, o processo do Fundo Rural hoje em dia no Brasil? Bom, ainda com muitas dúvidas, né? A cada mês que se passa aí, existe um fato novo e a indefinição ainda permanece. Nós tivemos, como você bem reportou, esses julgamentos. Depois disso, tivemos uma medida provisória que possibilitou o produtor rural realizar um parcelamento, que ela está em vigor e vai até agora dia 30 de novembro. Tivemos também a resolução do Senado suspendendo parte dos dispositivos da lei do Fundo Rural. Na sequência, a publicação do acórdão do STF, onde lá foram externados todos os fundamentos jurídicos, e é um emaranhado de fundamentos jurídicos sobre a decisão do Fundo Rural. E depois dessa publicação tivemos também a interposição de embargos de declaração, justamente para aclarar melhor esses fundamentos e se obter do STF uma posição definitiva com relação ao tema. Então, hoje, o cenário que nós temos do Fundo Rural é esse, ainda aguardando uma decisão definitiva do STF. Marcelo, em relação a essas decisões, a maneira como ela foi tomada, existe aí, nós conversando com produtores rurais, existe um posicionamento dos produtores a respeito do parcelamento, por exemplo, a questão do valor que tem que ser pago, né, para fazer a adesão e que tem que ser pago como se fosse uma entrada, uma medida de entrada que tem. Para muitos produtores e algumas associações, essa medida ela acaba sendo muito pesada para o produtor rural, que aí o restante acaba sendo parcelado. E aí há propostas, né, principalmente da Frente Parlamentar Agropecuária, para mudar esse valor de entrada. Essas situações hoje que estão sendo propostas politicamente, elas são viáveis? Quer dizer, podem vir? A situação já é boa, já melhorou para o produtor? A medida, né, provisória que trouxe o parcelamento, ela é salutar, ela vem, vamos dizer assim, amenizar uma eventual permanência da cobrança retroativa. Como a gente tem um prazo que foi prorrogado agora até dia 30 de novembro e o STF ainda não
eu insisto nisso porque não houve uma manifestação definitiva do STF sobre o assunto, inclusive com fatos, como eu disse, supervenientes, como a resolução do Senado e a interposição dos embargos de declaração. Ainda eu acho um pouco, vamos dizer assim, precipitado se buscar um parcelamento antes dessas definições. Até porque, como eu disse em programas anteriores aqui com vocês, até o produtor tem uma dificuldade para se apurar esse valor. Com relação à questão da entrada, quanto menor for o percentual que o produtor tiver que dispor para aderir a esse parcelamento, é melhor. A proposta é reduzir de 4% para 1%. Isso já fica interessante. Exato. Já ameniza a situação econômica do produtor rural, ou seja, minimiza o impacto de uma eventual entrada e adesão a esse parcelamento. Marcelo, essa é uma pergunta recorrente e os produtores rurais eles acabam reposicionando elas de maneira distinta. Em relação a quem estava fazendo o recolhimento, para quem estava fazendo recolhimento, pouca coisa muda. Em relação a quem não fez, aí sim tem uma possível tributação, vai ter que fazer, o parcelamento está dependendo dessa situação. Mas o que o produtor rural que pagou ou que estava tendo imposto recolhido, como os pecuaristas, o frigorífico que estava recolhendo direto na nota, esses pecuaristas, caso haja uma espécie, não de anistia, mas pelo menos de liberação de parte desses recursos a serem pagos, eles podem rever o que foi pago? Legalmente isso é viável? Pensar numa coisa assim? Juridicamente é discutível, mas tem pertinência esse argumento, porque a partir do momento que você declara, no caso, uma modulação do STF, do julgamento para frente, os pagamentos que foram feitos para trás poderia gerar um direito à restituição. Só que aí nós vamos ter uma série de situações, como a gente já conversou aqui, depósitos judiciais, pessoas que fizeram o pagamento mediante a retenção, mas quem fez foi o frigorífico, quem seria o sujeito passivo dessa obrigação para se pleitear essa restituição. Então, em tese é possível sim, mas desde que a decisão do STF não comprometa esse direito à restituição também, que provavelmente vai ser debatido nesse próximo julgamento dos embargos de declaração. O produtor, o que deve fazer agora? Aguardar? Eu entendo o seguinte, são várias situações. Com relação ao recolhimento do fundo rural, eu entendo que deva ser exigido, o produtor deve exigir do adquirente o destaque na nota com o posterior recolhimento. Aqueles que têm ação judicial, continuar depositando judicialmente ou aguardar uma eventual revogação de uma liminar que ele tenha. E aquele que não tem ação e não estava recolhendo, que passe a recolher. Com relação ao parcelamento, como ainda há prazo, eu entendo que para se adiantar alguma coisa, o produtor pode fazer levantamentos internos para ver eventuais valores que ele teria para recolher e aguardar um pouco mais, porque teríamos aí mais de um mês, em torno de um mês aí para poder clarear melhor essa situação. Talvez até, acho um pouco difícil, mas talvez até com o posicionamento do STF sobre o tema. Marcelo, historicamente, houve algum caso parecido com esse que nós estamos vendo com o Fundo Rural aqui no país? Aconteceu coisa parecida em relação a um tributo. Esse tributo, ele existe, inclusive, para atingir o trabalhador rural, né, para beneficiar o trabalhador rural, mas você tem o próprio produtor rural, o empregador, fazendo também todos e cumprindo as exigências trabalhistas. Nós tivemos alguma coisa parecida com essa no país em algum momento? Olha, no âmbito tributário existe muito essa variação de jurisprudência, né, que causa essa insegurança. Então, no âmbito tributário é comum, sim, ter essas situações. Talvez não com a amplitude que tenha tido agora o Fundo Rural, mas em outros temas tributários, normalmente se tem decisões divergentes entre primeira instância, segunda instância e tribunais especiais, tribunais superiores. Então, essa divergência de entendimento, até que haja uma pacificação, ou seja, uma adesão definitiva, causa todo esse cenário de insegurança, seja no caso do Fundo Rural para o produtor, que também é contribuinte, ou para o contribuinte em geral. Então, se necessita de uma uniformização dessa jurisprudência, seja no âmbito tributário ou civil, para que não haja essa insegurança jurídica. Mas eu entendo que no âmbito tributário é comum, sim, essa situação. Vale a gente lembrar que houve uma mudança significativa já para o produtor rural em relação ao Fundo Rural, né? A cobrança a partir do ano que vem, se não me engano, né, teve a alíquota reduzida de 2,1% para 1,5%. Isso já é uma indicação
positiva, né, ao produtor? Eu entendo que sim, porque além dele ter corrigido algumas distorções, houve também a diminuição da alíquota, né? Que passa a valer a partir do ano que vem. E nesse aspecto, a princípio, não tem nenhuma discussão, ou seja, quando virar o ano, estabelecer, se não houver, né, nenhuma modificação até o final do ano, a partir do ano que vem o produtor vai ter uma carga tributária menor nessas operações com produtos rurais. Então o grande impasse, perdão, Fabiano, está a respeito do passivo. Ainda é isso que está tramitando. Exatamente. Eu entendo que o ponto, vamos dizer assim, o ponto nodal de toda essa questão é o retroativo, né? Do julgamento do STF para frente, eu entendo que isso aí vai ficar superado porque foi declarado constitucional, salvo se o STF, nesses embargos de declaração, rever o posicionamento, que foi um julgamento apertado por um voto de diferença, né? Então, se teria um outro cenário. Mas, caso contrário, o problema maior ficaria em se resolver esse passivo, essas contribuições retroativas. Em relação a essa situação que a Juliana colocou agora, esse passivo, né, esse que nós temos do que está devido do Fundo Rural, alguns posicionamentos dos produtores rurais, eles têm ficado cada vez mais marcantes. Por exemplo, a questão da renegociação de dívidas, que agora está até o próximo dia 30 de novembro. Alguns produtores comentam o seguinte, que ao pactuar a dívida, e essa dívida ela existe porque foi considerada pelo STF constitucional, então essa dívida existe de qualquer maneira. Mas alguns produtores têm julgado o seguinte, que ao pactuar ele está assumindo essa dívida e que no caso de uma possível volta, uma possível situação que melhore a situação para o produtor rural em termos de anistiar, de não ter que fazer esse pagamento, que ele de repente ficaria fora. Como que pode ficar uma situação como essa? Tipo, tem o débito, é considerado constitucional pelo STF, a cobrança do Fundo Rural, o produtor foi lá e fez a pactuação de dívida e agora, por exemplo, vem uma situação que coloca que não vai precisar ter esse pagamento. O que acontece com um produtor que estiver numa situação possível como essa? Realmente, quem for lá até o dia 30 e se dispor a fazer esse parcelamento, ele tem que fazer uma chamada confissão de dívida, onde ele vai elencar todos os débitos e vai confessar de forma irretratável e irrevogável que é devedor daqueles valores. Pactuou a dívida. Exatamente. E faz o pagamento da primeira parcela. Com esse pagamento, ele efetiva o parcelamento, ou seja, confessou a existência da dívida. Por isso que eu digo que ainda é precoce, né, a adesão. Eu acho que o produtor deveria aguardar um pouco mais. Com relação àquele que fez, provavelmente se houver uma alteração, teria que ver os efeitos e o alcance dessa alteração para se avaliar a situação específica daquele que aderiu ao parcelamento. Por isso que é interessante se aguardar até, vamos dizer assim, até ruim dizer isso aí, né, que todo mundo fala, brasileiro deixa tudo para a última hora, mas nesse caso eu entendo como um conselho prudente para esse assunto. Existe também, só para reforçar conversas anteriores, até a questão da responsabilidade por esse débito. Se é do produtor, a gente está falando produtor, mas pode ser a própria empresa adquirente, né? Então, o produtor às vezes vai estar antecipando com uma situação que às vezes nem é dele, né? Seria da empresa adquirente, por exemplo, que deixou de fazer retenção e não recolheu aos cofres públicos. Então, assim, é muito complexo o tema para se tratar de uma forma superficial e a toque de caixa, assim. Então, eu entendo que o delineamento desse assunto vai ocorrer em definitivo, para que não paire nenhuma dúvida, quando o STF julgar agora esses embargos de declaração que foram opostos, trazendo inclusive a questão da resolução, que foi publicada agora, trazendo a questão da modulação dos efeitos, ou seja, vai valer do julgamento para frente a cobrança, do julgamento para trás vale, tudo isso influencia na questão do parcelamento. Tá certo, Marcelo Vieira, mais uma vez obrigado pela sua participação. Essa é uma conversa que nós poderíamos ter durante toda a edição do Agricultura BR, mas aí o Marcelo a gente vai continuar convidando o Marcelo para participar conosco, porque esse é um assunto que não se esgota. Mas assim, só para encerrar agora, conselho realmente no apagar das luzes, se tiver que fazer alguma coisa, é ali próximo ao prazo mesmo, né? O que eu disse... Dia 30 de novembro. Exato, o que eu disse é para se
melhorar um fluxo de informações na hora de fazer o parcelamento, o produtor ou a empresa adquirente verificar a situação interna dele, contábil, né, o que ele vendeu, o que ele deixou de vender, o que ele recolheu, o que ele não recolheu, como que está a ação dele, para ele já ter um resumo da vida dele com relação a esse fundo rural, porque a adesão ela é um ato simples, é uma adesão que você faz no site da Receita Federal sem muito problema. O grande problema é você detectar, primeiro, a responsabilidade e, segundo, apurar os valores. Então, isso pode ser sendo realizado agora, antes do prazo mesmo, para lá na frente, se for o caso, fazer adesão a esse parcelamento. Ele ter esses dados prontos, né? Exatamente. Marcelo, muito obrigada então pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Essa foi a entrevista desta edição da Agricultura BR. Os últimos dados de acompanhamento da safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil, divulgados na semana passada pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, mostram uma inversão na tendência do mix de produção da matéria-prima. Mix de produção é aquele número que mostra o quanto de cana é destinado à fabricação de açúcar e o quanto é o de etanol. Desde a safra passada, o Brasil vinha trazendo essa mudança no mix de produção, dando mais espaço para a produção do adoçante. Mas nas últimas quinzenas aqui no Brasil, desde o mês de agosto, temos visto essa tendência se inverter. Mais cana tem sido destinada à fabricação do etanol. De acordo com a Única, essa situação reflete o atual cenário de preços do açúcar no cenário internacional, que vem em baixa, e também diante do melhor valor do etanol no Brasil, em função do aumento do PIS/COFINS sobre a gasolina, o combustível concorrente. Vamos agora ao gráfico que mostra essa inversão na tendência do mix de produção. Em 2016, na segunda quinzena de setembro, 50,1% da cana processada na região centro-sul do Brasil foi destinada à fabricação do açúcar. Naquela época, 49,9% foi destinada à fabricação do etanol. O Brasil quase nunca chegava aos 50% da cana destinada à fabricação do adoçante, portanto, o ano passado foi bastante marcante para o setor. Neste ano, essa tendência se confirmava, mas até o mês de agosto, quando de lá para cá voltou a ter essa inversão no mix. Açúcar passou a ter menos importância para a fabricação dessa matéria-prima e passou nessa última quinzena a representar apenas 46,5% da cana processada. O etanol voltou a ter maior participação, ficando no período com 53,5%. Olha, e o clima determina muito essa diferença no mix de produção. Quando ele está muito seco, é proveniente para a fabricação de açúcar, porque a quantidade de açúcares totais recuperáveis na cana fica maior. Porém, nos últimos períodos, é o clima chuvoso que tem trazido essa mudança no mix. Vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para este setor nos próximos períodos. Nesta segunda quinzena do mês de outubro, as instabilidades conseguem se espalhar e avançar pelas regiões do centro-sul do Brasil. Isso volta a trazer melhores condições hídricas, principalmente para as lavouras de cana-de-açúcar, que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer das últimas semanas, a umidade do solo já aumentou, principalmente em áreas do Mato Grosso do Sul, todo o estado de São Paulo, alcançando também o sul de Minas Gerais. Nos próximos 5 dias, as instabilidades ainda devem seguir concentradas no sul do país. Isso vai ocorrer por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera, que vão ainda trazer mais umidade para as regiões sul do Brasil, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, também o estado do Paraná, onde pode chover acumulados de até 100 milímetros, principalmente no oeste paranaense. Essas instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais e voltam já a provocar chuva nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, no extremo sul do estado de São Paulo. Só que o tempo mais seco ainda deve persistir em grande parte da região sudeste e também na maior parte da região centro-oeste até o dia 21 de outubro. A partir do dia 22 é que essas instabilidades
umidades agora conseguem se espalhar. Com isso, a previsão de chuva mais abrangente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e ainda segue chovendo forte na faixa oeste do Paraná. Mas é a partir da última semana do mês de outubro que essas chuvas conseguem ganhar mais intensidade, principalmente no centro do país. Agora vai chover acumulados de até 30 milímetros em grande parte da região centro-oeste e também estado de São Paulo, sul de Minas Gerais. As chuvas mais fortes ainda devem se concentrar na faixa oeste do Paraná, onde os acumulados seguem ultrapassando os 70 milímetros em apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, principalmente na última semana do mês de outubro, as instabilidades conseguem ganhar mais intensidade em áreas produtoras de cana-de-açúcar, tanto do Sudeste como também do Paraná. Isso volta a beneficiar as áreas que estão em desenvolvimento, mas, por outro lado, pode causar transtornos para as atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O assunto açúcar continua sendo destaque aqui no Agricultura BR. A Juliana falava ali a respeito da previsão do tempo para as áreas produtoras no centro-sul do Brasil. E agora eu falo a respeito de uma necessidade maior de importação de açúcar por parte dos Estados Unidos. Essa situação ela foi apontada pelo último relatório de oferta e demanda, que aponta que eles vão ter que importar um pouco mais de açúcar por conta de áreas de produção na Flórida que foram atingidas pelo furacão Irma. Isso mexe com o cenário dos Estados Unidos em relação à oferta e demanda de açúcar e também internacional, já que eles vão ter que comprar um pouco mais do adoçante. Vamos ver aqui os números em relação aos Estados Unidos. Nós trazemos aqui, pode trazer aqui o gráfico na tela, por favor. Gráfico na tela, você vê aqui o que deve acontecer a partir de agora. A temporada 16-17 teve uma produção norte-americana de açúcar de 8.990.000 toneladas. Nas duas últimas colunas, você tem a temporada 17-18. Em setembro, a previsão de produção de açúcar era de 8.930.000 toneladas. Em outubro, ela cai bastante, cai para 8.040.000 toneladas na temporada 2017-2018, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Com isso, a necessidade de importação de açúcar deve aumentar para os Estados Unidos na casa de 600.000 toneladas. Veja só conosco como é que fica essa situação. A 16-17 teve importação de 3.690.000 toneladas. Em setembro, para a temporada 17-18, a previsão era de 3.240.000 toneladas. Em outubro, sobe 600.000 toneladas, indo para 3.830.000 toneladas. Essa é a situação em relação ao açúcar sendo importado pelos norte-americanos. E o consumo de açúcar nos Estados Unidos segue em elevação. Entre setembro e outubro, teve uma expectativa um pouco maior para a temporada 2017-2018. Veja só, aqui o cenário para açúcar. Observe que o consumo interno norte-americano foi de 12.090.000 toneladas na temporada 16-17. Em setembro, para a temporada 17-18, a estimativa era de 12.700.000 toneladas. E agora, em outubro, sobe um pouco para 12.730.000 toneladas de açúcar. Este é o cenário para o açúcar norte-americano em relação à oferta e demanda. Furacão Irma danificou áreas de produção na Flórida, com isso a importação será maior. Vamos saber agora como é que estão os números em relação a Nova York para o açúcar. É importante lembrar que alguns dos principais players produtores do mundo melhorarem muito a sua produção e isso colocou pressão negativa sobre os preços do açúcar. Observe que o açúcar vem em nova queda hoje, em torno de 1,5%. Posição de maio vem a 14 centes mais 25 por libra peso, com queda de 1,58%. Posição de julho vem com 14 centes de dólar mais 42 por libra peso, queda de 1,5%, mais um dia de recuo para o adoçante negociado em Nova York. Agora uma informação importante que acaba mexendo também com o cenário brasileiro. No quadro Agroações de hoje temos em destaque mais uma vez
Adivinha? É a JBS. Só que não a JBS agora por conta de situações aqui no Brasil, e sim por conta da sua movimentação lá nos Estados Unidos. A verdade é que a JBS, se não tem clima no Brasil, lá nos Estados Unidos a situação não é muito melhor, não. Há situações de investigação, há pressão também de empresas concorrentes. E com isso, a empresa multinacional que tem origem no Brasil, ela desistiu de colocar no mercado as suas ações, o chamado processo de IPO na Bolsa norte-americana. Não vai ter, então, a disposição da sua divisão dos Estados Unidos dessas ações. Essas ações, se colocando no mercado, seria uma situação muito boa para conseguir fundos, conseguir recursos através da disposição das ações. A informação foi dada nesta segunda-feira à situação da JBS de desistir dessa abertura das ações no mercado, foi informado ao órgão oficial norte-americano. Já que estamos falando de JBS, é a JBS lá nos Estados Unidos, mas tem tudo a ver com o Brasil. Vamos saber como é que vem as ações da JBS nos últimos 30 dias aqui no Brasil, que vinha com uma situação de irregularidade, vinha bastante linear aqui as ações da JBS. No dia 13 de setembro, R$ 8,27 o valor da ação, no dia 15, R$ 8,85, no dia 27 recuava a R$ 8,45, no dia 9 de outubro, R$ 8,42, no dia 13 de outubro, na última sexta-feira, fechava a R$ 8,65. Ações da JBS em 30 dias vêm com estabilidade. Vamos saber agora como é que vem os negócios com JBS no mercado ao vivo hoje aqui no Brasil. Estamos mostrando as ações da JBS no Brasil. Pode trazer aqui, olha só como é que reage o mercado frente a essa situação da JBS não fazer a abertura colocar suas ações nos Estados Unidos, da JBS norte-americana, no mercado. Reage com negatividade. Observe que JBS nesse momento vai perdendo 0,92%, negócios neste momento a R$ 8,57 pelo valor da ação. Um outro dado importante é que essa situação que a JBS tinha colocado no mercado de dispor ações da JBS, divisão norte-americana, lá nos Estados Unidos, ela foi iniciada em setembro do ano passado e acabou não vingando, não dando certo, muito por conta das pressões que o JBS também sofre no mercado norte-americano. E o Agricultura BR vai agora fazer mais um rápido intervalo comercial. Nesta semana, estamos lembrando principalmente as mulheres do Brasil do Outubro Rosa. Por isso, esse lacinho cor-de-rosa aqui em cima faz essa lembrança. É o mês de controle e prevenção do câncer de mama. Então, mulheres de todo o país busquem informação para cuidar da saúde. E logo mais você tem mais informações a respeito de mercado e vamos falar de café daqui a pouco no Agricultura BR. E um assunto bem curioso, né, Juliana? Nem sempre aquela florada bonita é garantia de uma grande produção. Daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR desta segunda-feira, trazendo agora informações para o setor cafeeiro do Brasil. As chuvas que ocorreram na maior parte da área produtora de café do Brasil entre o fim do mês de setembro e início de outubro induziu a principal florada da temporada 2018 do grão. Floradas estão acontecendo em várias áreas produtoras. Essa situação, no entanto, de floradas cheias, nem sempre indica uma situação positiva para a produção. Quem diz isso é Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, especializado no setor cafeeiro aqui no Brasil. Ele conta o seguinte, que as árvores, os pés de café, quando tem flores em excesso, indica falta de folhas na planta. E essa falta de folhas pode desproteger as flores, fazendo, portanto, com que caiam. Essa situação pode trazer um problema ao cafeicultor lá para frente. De acordo com o especialista, as árvores que apresentam entre queda de flores, com queda de folhas entre 20% a 30%, é necessário fazer uma adubação para recuperar essa situação. E ainda com chuvas irregulares em boa parte das áreas produtoras de café do país, os produtores rurais estão seguindo bastante otimistas com os resultados de campo. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras, principalmente em Minas Gerais, com a Juliana Rezende.
Áreas produtoras de café, principalmente da região sudeste, que já apresentaram uma florada durante a última semana, devido aos últimos episódios de chuva, devem receber chuva agora durante essa segunda quinzena do mês de outubro. A umidade do solo ainda segue elevada em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, grande parte do centro-oeste, principalmente na região sul. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas ainda devem ficar concentradas na região sul. Isso vai ocorrer por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera que vão trazer essa umidade da Amazônia para o sul do Brasil. Com isso, a previsão é de chuva abrangente e também volumes elevados na faixa oeste do estado do Paraná, onde pode chover até 100 milímetros, e no oeste do Rio Grande do Sul, os acumulados ainda podem ultrapassar 70 milímetros. Já na região sudeste, grande parte da região centro-oeste, predomínio de tempo bastante seco e altas temperaturas. Só que isso já muda a partir do dia 22 do mês de outubro. Agora as instabilidades conseguem avançar, principalmente entre a região centro-oeste e o sudeste. Assim, a previsão é de chuva em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, uma faixa mais ao sul do estado de Goiás e também a metade oeste do Mato Grosso. A região sul ainda deve seguir recebendo instabilidades. Agora, o acumulado no sul do país pode ultrapassar ainda 70 milímetros na metade oeste do Paraná. Mas é na última semana do mês de outubro que essas chuvas ganham mais força ainda nas regiões do centro-sul e principalmente nas áreas produtoras de café. Agora, a previsão é de acumulados mais elevados entre o estado de São Paulo e também o sul de Minas Gerais, onde pode chover até 30 milímetros em apenas 5 dias. As instabilidades seguem fortes ainda no estado do Paraná, onde chove ainda 70 milímetros em apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas e principalmente mais para o final do mês de outubro, é que as chuvas ganham mais intensidade nas áreas produtoras de café, tanto do Paraná como também no estado de Minas Gerais. Isso volta a garantir melhores condições hídricas para as lavouras de café que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A comercialização da safra 2017 de café do Brasil teve um bom avanço no mês de setembro. A avaliação é da consultoria Safras e Mercado, que diz que o que incentivou essas vendas foram os dias de pico de alta na Bolsa de Nova York e também dos dias de alta do dólar frente ao real aqui no Brasil. De acordo com a consultoria, até o dia 10 de outubro, cerca de 53% da safra 2017 do grão do país já havia sido comercializada, o que representa 26.880.000 sacas de 60 quilos do grão. O total esperado pela consultoria para essa safra do país é de uma temporada de 51.100.000 sacas de 60 quilos. O ritmo de vendas está atrás do visto nessa mesma época do ano passado, ano que o Brasil teve uma comercialização melhor, mas ainda assim está acima da média das últimas temporadas. É o que mostra também a consultoria Safras e Mercado, veja só. Até o momento, portanto, temos 53% da safra já vendida. Nesta mesma época, em 2016, o número era de 56%. Na média dos últimos 5 anos, cerca de metade da safra brasileira do grão havia sido comercializada. Este ano, portanto, está mostrando o ritmo um pouco à frente das médias anteriores. Embora o resultado de vendas tenha sido considerado satisfatório pela consultoria, ainda assim os produtores estão cautelosos, de acordo com Safras e Mercado. Estão aguardando altas maiores ao longo da safra para comercializar com melhor remuneração a sua produção. Em especial aqueles cafeicultores que detêm de grãos maiores e de maior qualidade, uma vez que a safra deste ano foi de bienalidade negativa e de grãos miúdos pelo país. Vamos saber agora como é que vem operando o mercado com o café arábica lá em Nova York. É ainda uma referência importante, há muita discussão sobre isso, mas vamos lá ver como é que está Nova York agora. Hoje, olha o que acontece, olha o tamanho da queda para o café em Nova York. Essa queda, mais uma vez, tem ali um pouco da questão de estoque americano, alguém acreditar que a safra brasileira pode não perder tanto assim, mas também como o dólar sobe no Brasil, eles compensam com uma queda com o café arábica, os operadores de mercado compensam com uma queda nas posições em Nova York. Observe que a posição de dezembro agora cai $1,24 a libra peso, com queda de 1,77%. Março, recuo de 1,72% a $1,27 mais 95 por libra peso. Posição de maio, $1,30 mais 45 a libra peso, recuo de 1,62%.
Vamos saber agora como estão os negócios com arábica aqui no Brasil. A referência é do estado de São Paulo e a apuração é feita pelo CPEA. Veja que esta última sexta-feira, último dia útil, teve mais uma queda para o valor da saca do grão. Na quarta-feira, dia 11 de outubro, cotação do café arábica em São Paulo era de R$ 445,79. Foi um dia de queda expressiva depois de algumas sessões de recuperação. Na quinta-feira, dia 12 de outubro, não há marcação aí porque foi feriado nacional. O mercado voltou a operar na sexta, no dia 13, registrando nova baixa para o valor do arábica. R$ 444,54 foi o valor apurado para a saca de 60 quilos do grão tipo 6. No próximo bloco, a gente fala sobre a região sul do país. Você vai saber como estão os trabalhos de colheita do trigo no estado gaúcho. Aproveite para mandar sua participação aqui para o Agricultura BR. Aliás, agradecemos mais uma vez a participação nas últimas semanas. Por conta do aniversário do programa na semana passada, tivemos centenas de participações, fotos e vídeos. Obrigado pela sua participação. Continue participando, amanhã é Dia Nacional da Agricultura e você pode participar, manda sua foto, vídeo, pergunta aqui para nós, envie através do WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Começou de maneira tímida na semana passada a colheita da safra de trigo no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater Gaúcha, até o dia 12 de outubro, última quinta-feira, 3% da área já havia sido colhida. Esse ritmo está bem parecido com o que se tinha no ano passado, quando até a data, em 2016, cerca de 2% da safra já havia sido colhida. Pode retornar aqui ao estúdio, a gente está falando sobre a safra de trigo no Rio Grande do Sul. Aqueles dados eram sobre café, agora sim, tudo certo na tela. Vamos lá. Safra atual, portanto, 3% colhida. No ano passado eram 2% e a média dos últimos 5 anos, 5%. Portanto, ritmo está, apesar de à frente do ano passado, atrás da média dos anos anteriores. O clima tem atrapalhado bastante o triticultor gaúcho, assim como o do Paraná também. Cerca de 20% da área ainda nos campos já se encontra pronta para ser colhida. Apta para colheita, indicando, portanto, já a fase de maturação final. 60% das lavouras ainda estão em formação de grãos, 15% em floração e 3% ainda em fase de desenvolvimento vegetativo. A Emater ressalta que as primeiras lavouras colhidas já indicam baixo potencial produtivo e qualidade ruim do citrigo, situação que já estava sendo esperada pelo setor por conta das condições climáticas ao longo do ciclo, que foram desfavoráveis para o desenvolvimento da cultura. A expectativa de clima daqui para frente é de chuvas ainda, fator que deve prejudicar as atividades de colheita. Também deve prejudicar outras culturas de inverno da região que ainda se encontram em fase de desenvolvimento, como a canola e a aveia. A Agricultura BR segue trazendo informações sobre trigo e agora vamos trazer os números do Departamento de Agricultura norte-americano para o Brasil, para você ver, né, ilustra um pouco como que está difícil a situação para o produtor rural brasileiro. Nós vamos mostrar agora como que essa dificuldade, questão climática, perda de qualidade, faz com que o Brasil tenha que importar mais, mesmo tendo uma produção estimada agora com 100 mil toneladas a menos, os estoques sobem no Brasil. E claro que isso tudo, essas situações que eu estou citando, elas acabam impactando no preço do trigo no país. Olha aqui os números, esses números são a visão dos norte-americanos sobre o Brasil. A primeira coluna é a de produção, estimada em 5 milhões e 100 mil toneladas. Aqui é uma redução em relação a setembro. Em setembro, a estimativa era de 5 milhões e 200 mil
toneladas. A importação de trigo era em setembro 7 milhões e 200 mil toneladas a estimativa. Sobe em outubro para 7 milhões e 300 mil toneladas. Um outro dado importante em relação à demanda. A demanda não teve alterações, permaneceu em 11 milhões e 700 mil toneladas. Historicamente, o Brasil tem uma demanda interna na casa de 12 milhões e 100 mil toneladas. Então, a demanda por trigo no Brasil também é menor. As exportações, aqui um efeito ali de balança comercial, 1 milhão de toneladas. E os estoques brasileiros de trigo chamam a atenção porque mesmo com uma redução na produção, eles ficam maiores. Os estoques chegam a 2 milhões e 80 mil toneladas, são 155 mil toneladas acima daquilo que foi estimado em setembro. Essas situações aqui, que foram expressas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e aí tem diferença, quando a gente pega levantamento interno no Brasil, tem diferenças em relação a isso dos Estados Unidos, mas é um número interessante para nós avaliarmos as dificuldades, principalmente em relação à rentabilidade do produto trigo no Brasil para o produtor e por que ele anda tão desmotivado de continuar cultivando esse cereal, que aliás é estratégico. Falta de trigo no Brasil significa inflação mais alta. Deveria ter uma situação política um pouco mais clara em relação a esse cereal no país. A gente continua falando de trigo porque nós vamos mostrar agora como é que vem o mercado futuro lá nos Estados Unidos. Observe que a queda hoje, posição de dezembro perde 0,51%, vem a 4 dólares 37 centos o bushel, março 4 dólares 55 centos o bushel, recuo de 0,49% e maio com queda de 0,42% a 4 dólares 68 centos mais 50 por bushel. A Agricultura BR traz para você agora uma informação muito importante, principalmente se você estiver em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no próximo mês, nos dias 28 e 29 de novembro. Eu falo de um curso sobre comercialização de soja e milho, utilizando ferramentas globais para se evitar perdas, para se evitar prejuízos. Esse é um curso ofertado pela Safras e Mercado, com parceria no Canal do Boi. É um curso que vai acontecer dentro das instalações do Canal do Boi. E você que estiver em Campo Grande, estiver no estado do Mato Grosso do Sul, vai ter essa grande oportunidade. Na tela, vou pedir para o pessoal colocar grande na tela aí, para mostrar quais são os contatos, está vendo ali na linha verde. Enquanto isso, eu falo um pouco a respeito desse treinamento. Nós aqui no Canal do Boi, inclusive, vamos participar, a Juliana, parte da equipe da Agricultura BR, vamos participar desse curso. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, conhecer estratégias de comercialização disponíveis para os mercados, dominar as técnicas que permitem a adequada ligação entre mercado físico, futuro e de opções, melhorar gestão de riscos derivado de volatilidade e oscilação de preços no mercado, entre outras situações. Quem vai ministrar esse curso aqui é Paulo Roberto Molinari, ele que é especialista no mercado de grãos e carnes, economista pela Universidade Federal do Paraná, atua há 25 anos em análises econômicas e de mercados agrícolas, sendo consultor e diretor técnico das Safras e Mercados. Olha ali na tela mais uma vez, contato, faça a sua inscrição, procure saber. É um curso que vai acontecer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos próximos dias 28 e 29 de novembro. E no próximo bloco, as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E chegou a hora da participação do telespectador aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. É o Agricultura BR Responde.
A pergunta de hoje vem de Mato Grosso do Sul. O produtor quer saber sobre o clima. Muita gente tem essa dúvida para saber quando entrar com as máquinas no campo. É o Andreison Slifer, de Rio Verde, de Mato Grosso, no estado sul-mato-grossense. Ele conta o seguinte: gostaria de saber a previsão para as chuvas em minha região nos próximos meses. Andreison, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, fala para a gente agora quando que as chuvas vão ficar mais regulares para todo o estado. Respondendo à dúvida do telespectador Andreilson, da região de Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, que quer saber quando é que as chuvas retornam de forma mais regular para o município. Isso no decorrer das últimas semanas, alguns episódios de chuva já garantiram um aumento da disponibilidade hídrica do solo no estado do Mato Grosso do Sul. Principalmente nas áreas em verde do mapa, a umidade do solo já fica em torno de 50%, mas as áreas mais ao norte, como na região de Rio Verde do Mato Grosso, a umidade do solo ainda está um pouco mais baixa, com índices de 20% até 30%. Nos próximos 5 dias, ainda a previsão é de tempo mais seco na região de Rio Verde do Mato Grosso, porque as instabilidades apenas ficam mais concentradas nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul. Inclusive, a previsão é de acumulados de até 30 milímetros no extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul. Agora, o tempo seco persiste tanto na região de Rio Verde do Mato Grosso, como em grande parte do estado do Mato Grosso e também de Goiás. É a partir do dia 22 do mês de outubro que as instabilidades agora conseguem se tornar mais abrangentes pela região centro-oeste. Aí volta a chover na região de Rio Verde do Mato Grosso. A previsão ainda é de baixos acumulados. Dessa vez, não deve passar de 15 milímetros nas áreas mais ao norte do estado do Mato Grosso do Sul. Só que na última semana do mês de outubro é que as instabilidades ganham mais intensidade e se tornam mais abrangentes na região centro-oeste. Com isso, a previsão agora é de acumulados de até 30 milímetros na região de Rio Verde do Mato Grosso. Então, agora, no decorrer dessa segunda quinzena do mês de outubro, as instabilidades já começam a se tornar mais regulares, principalmente na região de Rio Verde do Mato Grosso. Agora, essas chuvas têm potencial para garantir melhores condições hídricas do solo e favorecer o desenvolvimento das culturas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais. E obrigada, Andreison, pela participação. Um abraço a todos de Rio Verde. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR segue trazendo alguns levantamentos, dados em torno do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano dos Estados Unidos, que colocou à disposição dados que animaram muito o mercado, principalmente em relação ao próprio país, Estados Unidos, com estoque menor, principalmente, uma produção que não se elevou, inclusive teve ali uma queda de 100 mil toneladas. Em relação ao cenário internacional, houve um recuo na previsão de produção internacional. Caiu 500 mil toneladas, de acordo com o relatório apresentado na última semana. Observe aqui na tela o que aconteceu nas últimas temporadas e o que aconteceu também em setembro e outubro com esse relatório. A 15-16 teve uma produção mundial de 313 milhões 710 mil toneladas, 16-17, 351 milhões de toneladas e em setembro era previsto uma produção de 348 milhões 440 mil toneladas de soja. Em outubro, essa previsão cai para 347 milhões 880 mil toneladas da oleaginosa. Há um recuo também nas exportações internacionais. Esse recuo fica ali também na casa de 500 mil toneladas. Observe esses dados aqui. A 15-16 as exportações chegaram a 132 milhões 460 mil. 16-17, 147 milhões 460. Em setembro, para 17-18, eram estimados 151 milhões 420 mil toneladas. Em outubro, agora cai para 151 milhões de toneladas, então cai 420 mil toneladas. Essa situação das exportações internacionais de soja. Vamos ver os estoques, que os estoques também têm diferença. Nós trazemos aqui o que aconteceu nas duas últimas temporadas. Estoque da 15-16 eram de 77 milhões 740 mil toneladas, a 16-17, 94 milhões 860 mil. Em setembro, para 17-18, eram previstos 97 milhões 530 mil toneladas e cai muito, cai bastante, cai para 96 milhões e 50 mil toneladas a previsão
previsão de estoque para 17 e 18 é uma queda de estoque na casa de 1,5 milhão. É o efeito de um estoque menor nos Estados Unidos sobre as reservas internacionais, o que é muito bom para o mercado internacional. Hoje temos aí um cenário com quase todas as posições de mais curto prazo para a soja na marca de $10 por bushel. Vamos acompanhar então a soja ao vivo agora, operando na Bolsa de Chicago. Momento de queda, mas ainda assim cotações segurando essa marca importante dos $10. A de novembro, hoje já chegou bem próximo aos 10, $9,99 por bushel. Neste momento vem a $9,95, com queda próxima a 0,5%. A queda também fica na casa dos 0,40% para as demais posições. Soja para janeiro opera $10,05 por bushel. Março vem a $10,15 e maio $10,23 mais 75. Quem subia hoje, muito por conta da situação de política interna aqui no Brasil, era o dólar comercial. Vamos ver como é que vem o dólar agora no país. Operação em alta de 0,47%. Neste momento, negócios a R$ 3,16 mais 5. E essa edição vai ficando por aqui. As demais notícias do dia você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto, obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.